Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nesse sábado da Páscoa, né? A liturgia de hoje é um tanto especial, por quê? Porque hoje também foi celebrada a exéquia do Papa Francisco, né? Então é uma liturgia especial e por coincidência ou providência, né? Ela é continuidade direta do evangelho de ontem que meditávamos, né? Sobre a terceira aparição de Cristo, onde o Senhor vem ressuscitar o testemunho da igreja, o testemunho de Pedro, né? Então, na leitura de hoje, segue-se o capítulo 21 do Evangelho de São João. E nesse Evangelho se pergunta, né, a Pedro: Pedro, tu me amas? E se restaura por meio desse testemunho a profissão de fé do vigário de Cristo, que é apacentar as ovelhas do grande rebanho do nosso Senhor Jesus na Santa Igreja. Então, de maneira muito providencial, isso aconteceu e por isso vamos meditar esse evangelho específico das exéquias do Santo Padre na meditação de hoje. Meus irmãos, esse período é um período muito particular, né? Não se sabe quantas vezes poderemos acompanhar uma liturgia tão bela e uma oração que convoca todos os católicos, o mundo inteiro, a perceber a graça de Deus que destina ao nosso coração uma condução, né? Um pastoreio. Então, é maravilhoso acompanhar toda esta meditação, toda essa movimentação da Igreja, do Espírito Santo em nós. Então, eu, por exemplo, acompanhei o último funeral papal foi de João Paulo II, mas eu era muito novo e não tinha tanto interesse assim, né, espiritual nisso, mas agora não, né? Agora existe esta possibilidade de acompanhar de maneira bem devota. Então, eu recomendo a todos vocês que acompanhem de maneira bem orante, né, tudo isso que tem acontecido. Por quê? Porque é um lugar onde também o testemunho da igreja, dos fiéis, né, de todos, religiosos, sacerdotes, leigos, leigas, né, famílias, casais, os jovens, né, os idosos também, acompanharem o mover de Deus no coração de cada um de nós. Então toda a liturgia clama por isso, né? Então é belíssimo acompanhar esse fato, né? Então essa semana foi uma semana onde na Páscoa, né, tivemos todo um rito de exéquias, né, de velório. Agora, no dia de hoje, ele foi trasladado para a Basílica onde ele será sepultado, que ele escolheu a Basílica de Santa Maria Maior. No dia de hoje, teve essa exéquia com essa liturgia, né? A partir de hoje começa também a enésima, né, ou o novenário, digamos assim, pela oração pela alma do Santo Padre. Então são 9 dias de oração e hoje também é o dia em que se encerra a novena da misericórdia, né? Então se encerra uma novena agora e começa-se outra também. E esse é um período também em que nós pedimos a Deus a ação do Espírito Santo sobre o colégio de cardeais que irá escolher o novo Papa, né? Então que o Espírito Santo tome conta e abra o entendimento, possibilite as obras que o Senhor Jesus deseja e o testemunho que o Senhor deseja para a sua igreja também. Então, depois desses 9 dias, aí se inicia o conclave, onde há chaves, né? Ou seja, conclave, os bispos os cardeais estarão em oração, reunidos em oração, debaterão sobre os principais temas da catolicidade e no primeiro dia do conclave, durante esse debate, cada um expondo suas ideias, seu coração, fruto de suas orações, se entende o posicionamento de cada um e acontece uma primeira votação para se recolher interesses, né, para se perceber aqueles que são mais votados, aqueles que o Espírito Santo está ali conduzindo. Geralmente aparecem então 2 ou 3, né? E aí na segunda votação, no segundo dia, que geralmente já se há uma posição onde o Papa mais votado pode atingir 90 votos, digamos assim, né? Então é bem mais do que a maioria simples, né? E o colégio de cardeais está bem amplo, bem grande, né? Então são 135 a votar. Então rezemos, né, por eles de maneira bem assídua, bem confiante, bem devota, né? Então temos muito tempo para fazer essa oração.
Se depois do terceiro dia não houver uma decisão para a eleição do próximo Papa, entra-se em recesso, né? Mas esse recesso também inspiraria em nosso coração isso, que o Espírito Santo está trabalhando ali, então que precisamos mais ainda interceder, né? Então temos um tempo aí para rezar e clamemos nesse domingo da misericórdia, a festa da misericórdia, que é amanhã, para que a indulgência plenária, né, realize essas obras tão importantes em nosso coração. Primeiro, nos purifique e depois nos una ao coração de Jesus. E para que isso seja possível e mais favorável, também peçamos pela alma do Papa Francisco e pelo próximo Papa, né? Pela eleição do próximo Papa. Então, é uma oportunidade única de viver isso na Santa Igreja e quem sabe, se for eleito um Papa muito longevo, né? Os mais idosos ou aqueles que têm mais idade aí, adultos avançados aí, pode ser que não acompanhe, não tenha a graça de acompanhar mais um conclave ou mais um funeral do Santo Padre, né? Então vivamos esse que nos é dado nesse tempo presente para viver de maneira assídua, né? O dia de amanhã é dia de indulgência, então de alma preparada, em estado de graça, comunguemos nas intenções do Santo Padre, né? Por mais que exista esse tempo de sede vacante, essas obras, né, de perdão, confissão, indulgência, não estão interrompidas, porque são necessárias, fundamentais para a salvação do homem. Então, nesse tempo se batiza, se confessa, se absolve e comunguemos amanhã nas intenções do Santo Padre por todas essas causas, esses desejos, essa necessidade individual e da Santa Igreja, né? Pronto, dado todos esses recados, que foram muitos, né? Meditemos então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê um entendimento claro para compreender o que hoje o Evangelho quer nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender a vossa vontade, de ter um coração que vos busca sempre, Senhor Jesus. Nesse momento, em específico, percebemos a grande necessidade de estarmos unidos em oração e de clamar por vossa misericórdia, misericórdia infinita que nos resgatou de todo mal, de todo pecado e da morte. E é nessa misericórdia, Senhor Jesus, que confiamos também para enfrentarmos o momento presente da Santa Igreja e também pessoal de cada alma aqui presente nessa meditação, neste canal do YouTube. Queremos, Senhor Jesus, ter uma vida que vos agrade, que vos louve. Também queremos dar o nosso coração a vós, né? E depor de nossa vida todo o reinado do pecado, do mal, do ódio, da intolerância, do medo, da inconstância, da fragilidade, dos nossos vícios e maus hábitos, que são vários e o Senhor conhece bem. Então, Senhor Jesus, se pedimos, né, muitas vezes em nossas palavras, para que o Senhor venha eleger um grande herói, né, um santo padre, né, um papa ao teu coração, forjado no teu amor, também precisamos pedir para que o nosso coração reconheça isso e trabalhe por isso por meio da oração, sustentando tal escolha, sustentando tal vocação, sustentando aquele que está no teu coração para ser eleito. Então dai-nos essa graça, Senhor Jesus, eu tenho certeza que assim também se comportaram os demais discípulos quando obedeciam Pedro. Rezavam por ele, sustentavam, né, suas dificuldades, estavam atentos à sua palavra e ao mover do Espírito Santo em seus corações. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, dê a nós fidelidade na oração. Então, antes mesmo de pedir por um Papa Santo, nós pedimos pela santidade em nós, como igreja, para rezarmos por aquele que está no vosso coração. E assim vos pedimos, por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Permaneceremos reunidos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. O Evangelho de hoje diz assim, ó. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes então Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. E partiram e entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. A partir daqui é o evangelho que nós meditamos ontem, né? Então passemos para o evangelho meditado agora, no dia de hoje, na exéquia do Santo Padre. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão Pedro, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, pois lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes de tudo, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras moço, cingias-te e andava aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que lhe vai trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, o que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa, se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Meus irmãos, que evangelho, né? E que providencial ele vi a nós nesse dia, né? Das exéquias do nosso Pedro, né? Do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, nesse dia, a gente medita sobre o que São Pedro aqui restaura por meio do amor. Lembra-se sempre que a virtude que de fato purifica, aperfeiçoa, santifica, que nos aproxima de Jesus é o amor. Então, o amor gera em nós 2 obras, na verdade, e essas 2 obras que são importantes. A primeira é aquela que nos purifica do pecado. Então, nenhuma outra virtude consegue, de fato, abrasar, incinerar ou retificar o coração que estava torto por natureza, que estava, digamos assim, entorpecido nos prazeres, na concupiscência e numa má inclinação para sempre fazer o mal, para sempre pecar. O amor é capaz de curar isso. E não outras coisas. O homem pode ter muita coragem, pode ter muita força, pode ser irascível, pode ser decidido, pode ser de boa têmpera, pode ter grande empenho, mas se ele não tiver amor, ele não consegue purificar tais asperezas de seu coração. Seja em nós qualquer tipo de natureza pecaminosa que está ali enraizada. É o amor que nos tira disso. Mas o amor também é essencial para gerar algo, né, que também por nós mesmos não conseguimos alcançar. E sem o qual também não consegue-se a primeira obra, que é a de purificação. O amor gera em nós unidade com Cristo. Porque Ele é o amor, encarnado no ventre da Virgem Maria, que passou pela cruz e ressuscitou para nos dar a vida plena, né? Ele também é o amor que se faz carne, que se faz pão, que se faz alimento. Ele também é o amor que se faz sangue, que se faz bebida para nos redimir,
para nos salvar, para nos alimentar da verdadeira fé. Ele tornou-se, né, é essencial para a salvação humana, para a redenção humana. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é o amor que possibilita também que a minha alma saia da tibieza, saia da frieza, saia do pedregulho, né? Deixe de ser enrijecida no pecado e torne-se maleável, de tão abrasada, derretida para ser colocada em uma nova forja, que é a de Cristo, em uma nova forma, porque eu preciso ter a forma de Cristo. Eu preciso nascer como Cristo nasceu, né? Eu preciso me aperfeiçoar ou permitir que o seu amor me aperfeiçoe. Então, é o amor que produz isso. Por isso, Jesus chega até Pedro, chega até a igreja, ao Papa, ao chefe dessa igreja, para pedir testemunho exatamente disso. Que amor se tem aí, né? Para a obra de purificação e para a obra de união a Deus. Que amor está maduro aí dentro, né? E por que se pergunta 3 vezes? Existe tanto pelos exegetas aquela questão de perceber que cada uma das traduções, né, alcançam uma melhor compreensão, mas que quando se traduz do hebraico ou do grego, a gente percebe que as palavras que designam amor aqui são diferentes. Existe o amor filia, que é o primeiro perguntado, né, que é o primeiro respondido, e existe o amor ágape, que é aquilo que Jesus quer saber. Ou seja, Jesus quer saber de Pedro se existe um amor que é além do gostar, é além da afeição, é além dos afetos humanos, porque a gente sabe que na nossa constituição humana temos a parte mais baixa, que são as nossas paixões, nossa memória, né? Nossas partes mais vegetativas, e temos as faculdades mais elevadas, que é a inteligência e a vontade, né? Que está bem acima dos processos meramente corpóreos. Então, Jesus quer saber se o nosso amor é isso aqui, né? É afeto, afeição, bem-querer, bem-estar, mas não é comprometido o suficiente, não é entregue o suficiente, não é robusto o suficiente para nos definir, para ser tão completo em nosso coração que é indiviso da nossa própria essência, da nossa própria vida, da nossa existência, do nosso sentido mais ulterior, mais metafísico, né? Se a gente entende isso. Então, as primeiras respostas de Pedro são amor filial, amor filia, amor gostar. E as perguntas de Jesus são amor ágape, amor maior, amor transcendente. E por isso Pedro se entristece, porque na última resposta ele percebe: sim, eu tenho um amor filia, né? Mas tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que este é o amor que eu tenho, né? E mesmo sabendo de todas as coisas, sabendo que temos um amor ainda imaturo, que ainda precisa nos purificar e ainda precisa nos moldar no próprio Cristo, Jesus afirma a aliança que ele já tinha montado: apacenta as minhas ovelhas. Em ti eu fundo, né, a minha igreja, e sobre ela as forças do inferno jamais prevalecerão. E permanecerei convosco até o último dia, né? Então, meus irmãos, o que a gente percebe em todos esses eventos, funeral, exéquias, sepultamento, conclave, oração, enésimas, tudo isso a gente percebe a fidelidade de Jesus. Até mesmo no papado, né? Então pode ser que o seu coração possa perceber assim: nossa, mas eu não concordo com o que tal Papa disse, o que tal Papa fez, e assim assado, tem um pensamento, uma visão de mundo diferente. Ok. Mas é inegável perceber a força do Espírito Santo sobre o Papa, sobre o chefe, sobre o líder escolhido por Jesus, né? Então vai além do aspecto em que o homem aprendeu a demonizar, né? O homem aprendeu a demonizar política, né?
Sendo que política é a busca pelo bem comum. Política que, quando bem feita, né, a busca pelo bem comum, você tem que fazer no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, até mesmo dentro do seu quarto, né? O bem comum, buscar o bem ali, o bem de Deus, o bem para ti e para o teu próximo, né? Então, enfim, cuidado, né? Muitas vezes quando nós temos a prerrogativa de julgar, Jesus quer saber que amor nós temos. E veja, muitas vezes com sinceridade, com transparência, eu posso dizer para o Senhor hoje, se Ele me pergunta, né, como igreja, Fábio, tu me amas? Eu teria que dizer ao Senhor, Senhor, meu amor é incipiente, meu amor ainda não me purificou plenamente dos meus vícios, maus hábitos, dos meus maus costumes, dos meus pecados, eu ainda sou muito pecador, muito concupiscente, muito apaixonado, né? Eu tenho muita preguiça, eu tenho muito medo, eu sou muito inconstante, mas tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, né? Que eu te gosto, que eu te admiro, que eu te sigo, que eu sou ainda, né, não puro e que eu ainda não tenho, né, total união contigo. Mas a minha decisão é por ti, né? Tenho medo, Senhor, de vos trair, né? Essa é a virtude que eu tenho. Eu tenho medo, Senhor, de vos trair, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de não ser fiel, eu tenho medo de ser inconstante. Esse é o meu temor, né? Mas esse temor tem mudado o meu coração, me feito mais vigilante, mais forte, tendo mais fortaleza, mais mansidão, mais prudência, não arriscando o meu coração quando eu posso cair. Eu estou aprendendo, mas estou numa infância espiritual demorada, né? Socorre-me. Jesus, mesmo para esse coração que reconhece sua fraqueza e principalmente para essa, percebe então, você precisa da minha força, você precisa da minha graça, você precisa do meu coração, você precisa do meu espírito. Apacenta as minhas ovelhas, ser fiel no pouco, porque ser fiel no pouco garante que também serás fiel no muito. Então você que está aí pedindo na novena da misericórdia por grandes graças, né? Você será fiel à graça que você pede? Pois é sendo fiel a ela e a busca dela e também a oração, a vigilância com o Senhor que Deus te concede tanto esta graça contra as que ainda virão, porque o objetivo principal não são as graças temporárias, né? Ou simplesmente a graça desse dia, mas a graça eterna de viver na morada eterna com o Senhor. Por isso Jesus dá tudo a Pedro, mesmo a resposta dele ainda sendo incipiente, né? E veja, desta maneira o Senhor nos pede também persistência, continuidade. Por isso o Senhor pergunta hoje, perguntará amanhã, né? Assim como perguntou ontem. Por isso também 3 perguntas. Tu me amas? Me amas ontem? Me amas hoje? Me amarás amanhã? Ora, a essas respostas, por exemplo, eu diria para o Senhor, eu não te amei ontem, eu te gosto hoje e te amarei amanhã, né? Se me for concedido, se me for dada a graça do amor, porque o amor não vem de mim, vem de vós, então dai-me o amor com que queiras que eu vos ame. Dai-me a graça com que queiras que eu vos busque. Dai-me a força com que queiras que eu defenda o meu coração das venturas deste mundo. Tudo o que produz em nós é o amor de Cristo, meus irmãos. Por isso é sensato demais que o homem busque a Deus. Peço perdão pelo barulho, mas graças a Deus meu vizinho trabalhador está cortando a grama dele desde 6 horas da manhã e louvado seja Deus pela disposição que ele tem de trabalhar num sábado quente como esse. Louvado seja Deus por isso, né? Então, não vamos nos incomodar com o esforço do nosso irmão. Pelo contrário, vamos louvá-lo. Então, é isso, meus irmãos, que a gente percebe que hoje Jesus está realizando conosco. Ele quer saber onde está o nosso amor.
e Ele vai dar sustentação, base para esse amor. Veja que nessa pescaria Jesus chamou os discípulos, chamou Pedro para a proximidade, fez com que a rede não rompesse, fez a igreja perceber que do lado direito dela se lança a rede dos sacramentos para atrair toda a plenitude da fé, do amor e da graça, por uma rede que não se rompeu, mesmo abrigando 153 grandes peixes, que é a completude do amor, da fé manifesta no meio do povo. Então, meus irmãos, Jesus quer nos atrair assim, como que fisgados nesta rede, convidados a um banquete ao lado do nosso Senhor, chefiados por aquele que Ele sustenta com suas próprias virtudes, obedientes, contínuos na oração. É um momento muito favorável para pedirmos ao Senhor, tanto por nossa própria vida, como pela igreja inteira. Rezemos então este último dia da novena da misericórdia, 9º dia, e nesse dia em especial recorde a intenção do seu coração. Às vezes você está pedindo por um emprego, pela sua família, por um filho que vai nascer, você está pedindo pelo seu matrimônio, pelos seus afetos, seu coração consiga perdoar, consiga encontrar-se com Deus mais, pela sua vocação. Então traz isso hoje, nesse 9º dia. O que Jesus pede hoje? Traze minhas almas tíbias, ou seja, frias. O tíbio, meus irmãos, é aquele que às vezes faz a questão, faz tudo na vida ou vive a vida sem tempero, sem sal e sem luz, sem fomentar a fé, sem aumentar a fé no sagrado e na verdade. Faz por obrigação, por senso de escrúpulo. É um coração frio, distante de Deus. Esse coração frio nunca consegue, na ausência da chama do amor, purificar os pecados. Então você pergunta assim: Fábio, quando é que eu vou vencer os meus pecados mortais, meus pecados de estimação? Quando é que eu vou vencê-los? Enquanto teu coração for frio no amor, tíbio no amor, nunca. Fábio, quando é que eu vou também ser formado para na via unitiva me unir a Jesus? Enquanto teu coração também for tíbio, nunca, nunca. Então a tibieza é o que dá aquela mornidão, tepidez. Por isso tíbio de tépido, é o que fica no meio do muro. Nem é frio nem é quente, é morno, e morno o céu rejeita. E na mornidão muitos vivem, porque é cômodo. Não há um movimento ativo para a santidade e também não há um movimento ativo para a queda. Se existe um movimento ativo para a queda, às vezes a pessoa vai por um buraco tão grande que de lá de baixo, às vezes ela consegue perceber a insensatez da sua escolha e volte. Mas se o lugar é de ficar sentado no muro fica. E Jesus pede hoje que essas almas sejam abrasadas no amor. Então veja, o tema central da liturgia hoje é o que o amor pode fazer. Que amor você tem hoje no seu coração e como esse amor pode aumentar e gerar em ti e no mundo vida. Então Jesus pede hoje as almas tíbias. E ele fala: essas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que minha alma sentiu a repugnância no Jardim das Oliveiras. Lembra a alma tíbia que traiu Jesus? Elas me levaram a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Então veja, as almas mornas quase fizeram Jesus pedir ao Senhor: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Não vale a pena, o sacrifício por uma alma que não quer ser amada e que não ama. Então rezemos: ó compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago à mansão do vosso compassivo coração as almas tíbias, que se aqueçam no fogo do vosso amor puro, essas almas geladas, que semelhantes a cadáveres vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, meu muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraí-as ao fogo do vosso amor, e concedei-lhes o amor santo, porque sois tudo e podeis tudo.
O fogo e o gelo não podem ser unidos, porque ou o fogo se apaga ou o gelo se derrete. Mas a vossa misericórdia, ó Deus, pode auxiliar indigências maiores, pode auxiliar pobrezas maiores, pode auxiliar milagres maiores. Então o Senhor pode fazer com que uma pedra de gelo se aqueça. Eterno Pai, olhai com vossa misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Pai de misericórdia, suplico-vos, pela amargura e pela paixão do vosso Filho, e pela vossa agonia de 3 horas na cruz, permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos. Amanhã é dia da festa da misericórdia. Eu espero que vocês participem da Santa Missa, comunguem nas intenções do Santo Padre e obtenham as indulgências, né? Ou para almas do purgatório, você pode redimir almas que lá estão, como também pedir pela graça da sua santidade, da sua plenitude de vida e de graça, né? Então amanhã é um dia de perdão pleno. Deus abençoe você. Tenha uma santa festa da misericórdia. Um cheiro no coração e até segunda. Tchau. Não esqueça de rezar, viu?